que Jesus ressuscita em nossas vidas. Amém. O mundo está dizendo aí, você vai ver espírita dizendo sobre a ressurreição, você vai ver até ateu falando sobre a ressurreição, você vai ver pessoas que pregam um falso evangelho falando sobre a ressurreição, mas nós, não por prepotência, mediante a direção do Espírito e pela palavra de Deus, sentimos essa ressurreição em nossas vidas. O batismo por imersão é saber que estamos morrendo para o mundo, assim como Jesus morreu, por causa de nossos pecados. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e nós ressuscitamos no momento que levantamos das águas. Amém? A segunda função do Espírito Santo, revelar o padrão da justiça de Deus para todo aquele que crê, porque Cristo não poderia estar mais fisicamente presente na terra. Então, a segunda função é revelar o padrão da justiça de Deus a todo aquele que crê, porque Cristo já não poderia estar mais fisicamente na terra. Então, a presença do Senhor Jesus hoje está na pessoa do Espírito Santo. Espírito Santo. E a terceira função, assegurar o julgamento de Cristo sobre Satanás. Então, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Amém? Amém. Ponto 2 aí, o Espírito Santo operando nos sentimentos e vontades. Primeiro, aprendemos sobre o Espírito Santo operar na mente. É na mente que criamos a capacidade para crer. Para crer, para decidir. Para crer, não é? Não é verdade? O Espírito Santo operando nos sentimentos e vontades. O convencimento intelectual do homem não é suficiente para levá-lo a receber a Cristo. Abre lá em Mateus 7, no versículo 26 e 27. Mateus capítulo 7, versículo 26 e 27. Eu quero pedir uma coisa para os alunos. Na medida que você vai lendo o texto e você vê que tem referência, já vai preparando a sua Bíblia, né? Tá bom? Lê, Paulo. Aquele que ouve estas minhas palavras, não as cumpre, será comparado ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Descendo chuvas e transbordando os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Amém. Mateus 7, 26 e 27. 7, 26 e 27. Veja bem. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. Então, o convencimento intelectual do homem não é suficiente para levá-lo a receber a Cristo. Por quê? Há muitas pessoas dentro da igreja que estão construindo as suas vidas espirituais sobre a areia. Se convenceram de Cristo, mas não querem se converter a Cristo. Entendeu, irmão Paulo? Se convenceram de Cristo. Gente, quando o pastor Marcos falou na escola bíblica aqui, retrasada, né? Retrasado. Que tem um país aí na terra que o evangelho tem um país aí na terra que o evangelho não está crescendo. A igreja não está crescendo. A igreja está inchando. É nesse ponto. Hoje, o grande desafio da igreja, Celino, guarda aí, Ginaldo, que é a revelação. O grande desafio da igreja é levar vidas a se converter em Jesus, porque as pessoas estão se convencendo de Jesus. E quem se convence de Jesus constrói a sua casa sobre a areia. Ouvem as palavras, mas não as cumprem. Estão me entendendo? Então não adianta. Esse Mateus 27 aqui, depois de João 3,16, ele é o segundo textuário. Justamente. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Nós precisamos ser convertidos no Senhor Jesus. Agora,
A receita é estar ligado no Espírito Santo, que é o agente capacitador da obra de Deus e da minha vida. Só o Espírito Santo pode me convencer do pecado. Só o Espírito Santo pode me convencer do juízo. Só o Espírito Santo pode me convencer da justiça de Deus. Amém? Amém. Então temos que estar convertidos em Jesus. Amém. Convertidos em Jesus. Entendendo que primeiro fomos convencidos, mas precisa ter um processo de conversão. Porque a igreja incha quando não há conversão. Eu digo, quando não há conversão, né? Genuína, né? Quando há convencimento, a igreja incha. Mas quando há conversão, a igreja cresce. Crescimento e inchaço é duas coisas totalmente diferentes. Minha mãe fazia pão, amassava o pão, e aquele fermento de padaria, que eu esqueci o nome, e fazia uma bola de massa dentro da bacia. E de repente cobria aquilo com um pano branco lá. Um pano limpo, né? Não precisava necessariamente ser branco, mas um pano limpo. Geralmente pano de prata é branco, né? É branco, justamente. Então, aí eu ia brincar, porque eu gostava de ver ela fazendo pão. Eu até sei a receita, não vou falar aqui agora, porque senão nós vamos entrar na questão de padaria. Mas eu via ela fazer o pão, eu ficava ali. Enquanto ela não amassava tudo e tal, preparava, cobria, eu não saía. Aí eu saía e brincava. Brincava 2, 3 horas. Quando eu voltava, aquela pequena massa estava. Entendeu? Inchou. A Bíblia diz que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então, gente, nós temos que tomar o cuidado, e eu chamo a atenção aqui, eu vou em nome de Jesus. Eu chamo a atenção aqui, nós não podemos, esse negócio de oba-oba, esse negócio de trazer o mundo para dentro da igreja, copiar tudo que está fazendo no A ou no B que está dando certo, vamos trazer, nós temos que andar segundo a visão geral da Bíblia, não segundo a visão geral da igreja. A visão geral da igreja falha, a visão geral da Bíblia é correta. Ontem eu vi um pastor pregando, o pastor hispano, e ele disse, por favor, não ande segundo as minhas crenças. O que ele quis dizer? Não ande segundo as minhas interpretações bíblicas. Porque ele quis dizer isso, eu como igreja sou falho. Ele estava tratando de indivíduo. Ele falou, mas ande segundo a interpretação da Bíblia. Ele quis dizer na hermenêutica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Não adianta, irmãos, a gente ficar andando com visões unilateral de pessoas. Não é, pastor Cristiano? A pessoa crê que esse carpete é santo e fala que é santo, todo mundo está tirando o sapato para pisar no carpete. Entenderam? É visão unilateral. Se ele crê, ele que crê para lá. Mas a Bíblia não diz que esse carpete é santo. Está me entendendo? Vamos seguir então? Amém. A lição é muito boa, então é difícil dar lição na hora. Né? Amém. Ok. Por isso, na esfera das emoções, é preciso que o pecador seja encorajado pelo Espírito Santo, inclinar-se às coisas espirituais, levando o homem ao arrependimento e decidir-se por Cristo. João 12, 42 e 43. Apesar de tudo,